Oi pessoal, hoje à noite vamos voltar no tempo, bem no tempo, para uma era em que mensagens não chegavam por notificação, nem por pombo, nem por fumaça. Você vai caminhar por desertos antigos, com um bilhete dobrado no bolso e areia grudada nos pensamentos. Essa é a história do carteiro persa que atravessava o império sem perder um único papel. Aviso importante: você provavelmente não sobreviveria a isso. As sandálias eram finas, os mapas desenhados à mão e os camelos emocionalmente indisponíveis. Então, antes de se acomodar de verdade, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. A alvorada em Persépolis nasce num silêncio cor de cobre. Você está de pé desde antes da luz tocar os telhados planos. As pedras ainda guardam o frio da madrugada e o ar tem cheiro de pó seco, tâmaras maduras e orações que já terminaram. Hoje, você carrega um bilhete. Só isso. Um pedaço de papiro enrolado, selado com cera escura, com ordens claras: atravessar 5 regiões, 2 cordilheiras e pelo menos um lugar onde o chá é feito com leite de iaque. Papel tá guardado numa bolsinha de couro presa ao seu peito. Seu supervisor, um homem que só sorri para gatos, examina o Volca de cima a baixo e murmurou: não precisa correr, só não morra. A tradicional gentileza dos recursos humanos persas. Seu camelo, um sujeito teimoso de olhos dramáticos, que te ignora desde o momento em que você o selou. Ele se chama Shabi, que significa noite. O nome é irônico, já que ele se recusa a andar no escuro. Ao seu redor, comerciantes empacotam mercadorias, espelhos, tapetes, pães achatados, especiarias com nomes impronunciáveis. Você, por outro lado, carrega só esse bilhete. E água, muita água, e um saco de tâmaras secas que já olham para você com julgamento. Quando os portões da cidade se abrem, o sol sobe como um tambor dourado no céu pálido. A estrada é larga, batida, cheia das pegadas de muitos outros pés que passaram antes dos seus. Você se junta à procissão com o passo de quem sabe que a pressa só envelhece e que uma curva errada pode levar direto a leopardos ou poetas. Dependendo da sorte, nos primeiros quilômetros, você aprende que o sol nasce com piadas prontas. Seu chapéu, que deveria proteger seu rosto, é pequeno demais. A brisa vem só das narinas do camelo, mas tudo bem, você ainda está animado. Ainda acredita que a missão é simples. Afinal, é só uma carta. Só que essa carta tem peso, físico. É como se de alguma forma ela soubesse que é importante. Você tenta não pensar nisso. Em vez disso, foca nos sons, os guizos nos tornozelos de uma dançarina distante, o chiado dos grãos de areia contra o couro das bolsas, o suspiro do seu camelo, que parece dizer: já começou errado. Ao cair da tarde, Volca alcança vilarejo tão pequeno que nem aparece nos mapas. As casas são feitas de barro e esperança, e crianças te observam como se você fosse um teatro ambulante. Um homem vende água e conselhos filosóficos por uma moeda só, mas dá o conselho antes da água, o que é um pouco arriscado. Você dorme ali, sob um teto de palha que range com o vento. O camelo finalmente senta, em silêncio dramático. Volca fecha os olhos pensando nas coisas que já aprendeu. Primeiro, areia entra em lugares que você nem imaginava. Segundo, nunca confie num chapéu que parece estiloso demais. Terceiro, o bilhete ainda está com você, intacto. Aliás, uma curiosidade: mensageiros do Império Persa usavam um sistema avançado de postos com cavalos de troca, estações, a cada 30 quilômetros, onde um novo mensageiro assumia a viagem. Mas você não tem esse luxo. É só você, sua mochila, seu ritmo e o Shabi, que agora ronca como um velho resfriado. Historiadores ainda discutem se essas rotas realmente funcionavam em trechos tão longos como o que você está enfrentando. Alguns acreditam que os mensageiros iam só até certo ponto, e depois a carta seguia com outro. Mas você está aqui, com um bilhete colado ao peito e os pés já reclamando da alvorada. O debate acadêmico vai ter que esperar a vocação Racon, um banho, um travesseiro, um gato que sorri, mas por enquanto é só você, a estrada, e mais 49 dias pela frente. Primeira aldeia, primeira troca de sapatos. Você acorda com a luz invadindo a palha,
quente como uma promessa exagerada. O camelo te observa de soslaio, como se estivesse avaliando sua decisão de continuar vivo. Você estala as costas, enfia os pés nas sandálias e imediatamente se arrepende. A Solar Ridge, as pedras afiadas da estrada, já mandam seu bom dia com entusiasmo. Você dá os primeiros passos do segundo dia, tentando ignorar a sensação de andar sobre brasa disfarçada. A estrada agora é mais estreita e sinuosa. À esquerda, campos de trigo dourado balançam com o vento. À direita, colinas tímidas se formam como suspiros de terra. Um grupo de pastores passa por você, carregando cabras, flautas e uma serenidade desconcertante. Um deles te oferece figos secos. Você oferece um olhar de desespero contido. Trocam figos por um comentário passivo-agressivo sobre o sol estar bem suave hoje. Enquanto seu rosto derrete discretamente, você alcança a primeira aldeia do dia no fim da manhã. Ela se chama Tasik. 3 ruas, 2 poços e um mercado que consiste basicamente em um tapete no chão. Você arrasta os pés até uma barraca coberta por tecidos azuis, onde uma senhora te encara com a experiência de quem já viu todo tipo de forasteiro, inclusive os que acham que caminhar 50 dias é uma boa ideia. Ela aponta para os seus pés, você aponta de volta. Há um entendimento silencioso. Você tira as sandálias, com cuidado, como se elas estivessem vivas, e em troca, recebe um par de sapatos de couro de cabra, com bico curvo e solado reforçado. Bonitos? Não, mas firmes, e com cheiro de queijo, o que é curioso. Enquanto calça os sapatos novos, você ouve um jovem contando a um grupo de crianças, como certa vez, um carteiro real chegou até a Índia, com apenas um dente e um manuscrito. A história parece exagerada, mas você toma nota mental. Cuidar dos dentes, você aproveita a pausa para sentar e comer 2 tâmaras. O menino se aproxima com um tambor pequeno e começa a tocar um ritmo lento, como se soubesse que sua digestão precisa ser levada a sério. O Shab mastiga alguma coisa que claramente não é comestível. Uma curiosidade histórica curiosamente esquecida. Muitos mensageiros persas carregavam consigo pedaços de âmbar ou resina, não apenas como perfume natural que, sinceramente, seria útil agora, mas também como forma de trocar com aldeões por informações, comida ou abrigo. Você, no entanto, só tem 2 moedas e uma cara de quem está reavaliando decisões de vida. No meio da tarde, você parte de Tasik. Os novos sapatos fazem barulho. Eles te avanam a cada passo, como se quisessem atenção. Você tenta ignorar, mas parece que está marchando com uma orquestra de ratos discretos nos pés. O calor cresce. Você começa a se questionar. Será que o bilhete está se derretendo? Será que a tinta escorreu? Você checa. Ainda seco, ainda fechado, ainda mais calmo que você. O bilhete está tendo um dia melhor que o seu. A paisagem muda aos poucos. Menos trigo, mais pedras. Menos árvores, mais sombras raras que parecem desafiar a lógica. Em certo momento você vê uma figura ao longe, um homem sentado sob uma árvore solitária, com uma tigela no colo e um livro aberto. Ele te acena como se já soubesse seu nome. Você acena de volta, mas continua andando. Já aprendeu que, na estrada, nem todo aceno é convite. Às vezes é só saudade disfarçada. Historiadores ainda discutem se esses mensageiros eram de fato tão solitários quanto os relatos sugerem. Alguns afirmam que andavam em pares, outros que eram acompanhados. Mas você está aqui, só com seu camelo, seus sapatos barulhentos e um bilhete que ainda se recusa a fugir. A solidão, estranhamente, começa a soar como companhia. No fim da tarde, você encontra abrigo num curral vazio ao lado de uma casa abandonada. Shab se acomoda com gratidão teatral. Você bebe a última porção de água do cantil e fecha os olhos. Não sonha. Não porque o sono não venha, mas porque o cansaço tomou conta até da sua imaginação. Você sobreviveu ao segundo dia. Um vilarejo a menos. 48 pela frente. E os sapatos ainda estão chiando. Sussurros no caravansarai noturnou. O terceiro dia começa com vento. Um vento preguiçoso que arrasta grãos de areia, como se estivesse indeciso entre acordar o mundo ou Dixalô dormir mais um pouco. Você se levanta devagar, com a coluna protestando, como um escriba mal pago. Shab já está de pé, olhando para o nada com expressão filosófica. Talvez esteja escrevendo um poema mental sobre o deserto. Talvez esteja apenas esperando o café da manhã.
Você parte antes do sol aparecer por completo, tentando roubar umas horas de sombra antes que o calor comece a assar os pensamentos. A estrada agora serpenteia entre colinas baixas e arbustos secos como piadas ruins. O chiado dos seus sapatos se mistura ao silêncio arenoso e cria uma espécie de trilha sonora melancólica. Ao meio-dia, uma placa de madeira meio torta aponta para o próximo ponto da rota, um caravansarai, uma pousada fortificada usada por viajantes e mercadores. Você já ouviu falar desses lugares menos muralhas altas, pátio central, chá de gosto duvidoso, histórias que não deveriam ser ouvidas de madrugada. Você chega ao entardecer. O caravansarai se ergue no horizonte como uma fortaleza exausta. As paredes de pedra estão riscadas com nomes e desenhos, lembranças de passagens anteriores. Você atravessa o portão arqueado e se depara com o pátio. Camelos amarrados ruminam com a sabedoria dos que não têm agenda. Mercadores descansam sob toldos, jogando dados, limpando os pés e discutindo o preço do açafrão, como se fosse assunto de vida ou morte. Um homem barbudo te oferece tâmaras com mel. Você aceita, porque ser educado rende mais calorias do que ser orgulhoso. Ele aponta para seu camelo e pergunta: esse aí ronca assim desde sempre? Você responde com um aceno resignado. Não é mais dono da sua narrativa. Shabi tem personalidade própria. Mais tarde, você se acomoda num canto do pátio, sobre um tapete empoeirado. O bilhete ainda está preso ao peito, firme, seco, quieto. Um rapaz de túnica clara se aproxima. Não diz seu nome. É Santa, Eyor, e começa a falar. Voz baixa, pausada, fala como quem recita um segredo antigo que ninguém pediu, mas que precisa ser contado. Ele fala sobre uma carta enviada a Ciro, o Grande, escrita com tinta feita de cinzas e vinho. Diz que mensageiros como você eram treinados para engolir as mensagens em caso de perigo, um detalhe que você prefere fingir que não ouviu. Noite avança e os sussurros se multiplicam. Em outros cantos do pátio, histórias nascem e se apagam, como estrelas cadentes. Você ouve pedaços, perdeu o cavalo e seguiu a pé até Samarcanda. Jurei que o mapa mostrava um rio. O chá me fez ver a minha bisavó dançando. Curiosidade excêntrica da noite. Alguns caravansarais usavam tambores suspensos para sinalizar ataques de bandidos ou chegada de hóspedes. Em outros, o sinal era dado com espelhos reflexos breves no deserto, como acenos de luz. Você observa um mercador enrolando tapetes com um cuidado maternal. Ao lado dele, um velho passa os dedos sobre um mapa bordado. A Mapa Q. Ele diz: nunca foi confiável. A melhor direção é a que você descobre com os pés. Ele sussurra. Você não sabe se foi uma metáfora ou se ele só estava com calor. Historiadores ainda discutem a real função social dos caravansarais. Alguns defendem que eram centros de intercâmbio cultural. Outros acreditam que serviam principalmente para controle estatal do comércio e da informação. Foucault os vê como lugares onde o tempo muda de ritmo, um intervalo entre o antes e o depois. Você adormece com sons suaves ao redor, rastros distantes, passos lentos, o barulho de alguém mexendo no fogo. O céu acima é claro, sem nuvens, cheio de estrelas que parecem piscadas preguiçosas de um universo sem pressa, na sua última vigília antes do sono te puxar de vez. Você verifica o bilhete. Ele segue ali, dobrado, imóvel. Você sorri, pequeno, discreto, só seu. 3 dias, 3 noites, e tudo ainda está no lugar. O cão que te segue por 2 dias, você acorda com algo lambendo sua mão. E por um momento, apenas um momento, pensa: talvez seja Shabi em um raro gesto de afeto. Mas não, é um cão, pequeno, magro, com orelhas tortas e olhos que já viram mais desertos do que você jamais vai atravessar. Ele abana o rabo devagar, como se estivesse considerando te adotar. Voca 600. O cão se senta. Você toma um gole de água. O cão inclina a cabeça. Você se levanta. Ele se levanta também. E é assim que, sem assinar contrato ou fazer promessas, você ganha um companheiro de viagem. Shabi parece ofendido. Lança olhares como quem diz: primeiro as sandálias novas, agora isso. Mas segue em frente, resmungando por dentro, como um funcionário antigo que não gosta de mudanças. A estrada está mais aberta hoje, com planícies douradas se estendendo até onde os olhos permitem. Você caminha com um bilhete preso ao peito, o cão trotando ao seu lado e Shabi atrás, lento como sempre. O silêncio é cortado apenas pelo barulho do couro dos seus sapatos. O som das patas
e ocasionalmente o latido baixo do cachorro, para arbustos, que talvez ou talvez não estejam vivos, lá pelas 10 da manhã. Você encontra uma árvore solitária com sombra suficiente para todos vocês. Você senta, divide um pouco de água com o cão, que agradece com um suspiro, e deita como se estivesse em casa. Você começa a conversar com ele. Coisas simples, comentários sobre o clima, reclamações sobre a areia, reflexões profundas sobre por que as tâmaras sempre grudam umas nas outras, e o cão escuta. Pelo menos finge muito bem. De tempos em tempos ele solta um suspiro teatral, como se dissesse: a vida no Império Persa não é fácil mesmo. Há relatos históricos curiosos sobre cães mensageiros no Egito e até na Grécia, mas nunca na Pérsia. Anda Assam. Alguns estudiosos sugerem que viajantes solitários frequentemente eram seguidos por cães locais, não por lealdade, mas porque sabiam que humanos derrubam comida eventualmente. Historiadores ainda discutem se esses animais eram tolerados nas estradas reais, ou se precisavam ser espantados para evitar riscos sanitários. Você só quer que ele continue. À tarde, o sol castiga com aquele tipo de calor que dobra os pensamentos. O cão começa a andar debaixo de Shabi, usando a sombra móvel do camelo como tenda portátil. Você ri. Shabi não acha graça nenhuma. Caminho leva a uma região mais pedregosa, onde as rochas criam corredores naturais entre colinas. É ali que você encontra um grupo de pastores parados, com olhares sérios. Um deles aponta para o cão. Você pensa que vão reclamar, mas o homem apenas diz: esse aí se chama Gardi. Já seguiu uns 4 viajantes. Nenhum voltou. Um pouco reconfortante, um pouco ameaçador. Você acena, agradece pela informação e segue em frente com um novo respeito por Gardi, ou seja lá qual nome o cão aceitou no passado. Ele agora anda um pouco mais à frente, como se soubesse o caminho, como se estivesse testando a estrada antes de você. Você o segue. É isso que se faz quando alguém confia mais no chão que você pisa do que você mesmo. Durante a noite, você acampa sobre uma formação rochosa que parece um rosto adormecido. Faz uma pequena fogueira, assa um pão achatado que ficou firme como uma telha, e observa Gardi dormir com uma pata sobre o focinho. E claro, o bilhete, você o confere. Está bem, como sempre, intacto, um pouco mais gasto nos cantos talvez. Mas isso é só a estrada deixando sua marca, enquanto o céu escurece. Você pensa: será que o cão já leu alguma carta sem ser notado? Será que ele entende que você carrega algo importante? Ou só gosta da sua companhia? Você não pergunta, ele não responde, mas fica. O vento sopra mais frio agora. As estrelas piscam como se dissessem: você está indo bem. E, calm, camelo emburado, um bilhete ainda secreto, e um cão que agora ronca mais alto que os dois juntos. Voca dormes. Chuvas inesperadas e mapas que escorrem o dia começa com nuvens, muitas, grossas, pesadas, do tipo que parecem guardar segredos. Gardi fareja o ar e dá 3 voltas antes de se deitar de novo, o que, segundo a sabedoria do deserto, significa chuva. Você olha para cima, nada, só aquele cinza disfarçado de inocente. Você coloca o mapa no colo, enquanto mastiga uma tâmara e tenta traçar a próxima parte da jornada. A rota parece simples: seguir a margem de um antigo canal seco até alcançar uma torre em ruínas, depois virar à direita na direção de uma figueira solitária. Fácil, no papel. O problema é que o papel é bom papel e as primeiras gotas não batem e elas se jogam do céu como se estivessem atrasadas. Em questão de segundos, você está ensopado e o mapa, que até então parecia seu aliado, começa a se dissolver como uma promessa mal feita. Você tenta protegê-lo com o corpo, com as mãos, com um pano, mas não há muito o que fazer. As tintas se borram, os contornos desaparecem. A figueira, a torre, o canal viram manchas poéticas de azul e vermelho, como um quadro que decidiu mudar de profissão. Shabi, o camelo, encara a chuva como se fosse uma ofensa pessoal. Ele se recusa a andar, se encolhe e faz um som que mistura indignação e drama. Gardi pula numa poça com a alegria de quem não tem reputação a preservar. Você, agora molhado e sem mapa, precisa tomar decisões baseadas em memória e no formato. E é aí que a coisa fica interessante. E por interessante, leia-se, levemente desesperadora. Você lembra que o canal seco corria paralelo a um grupo de pedras com formato de meia-lua. E lembra também que havia uma árvore, ou era um poste,
Ou era um poste? Historiadores ainda discutem se os mapas da época eram realmente confiáveis ou se serviam mais como decoração. Alguns afirmam que os guias orais eram mais precisos. Você só precisava ter boa memória, bons ouvidos e paciência com metáforas como vire, onde o vento muda de nome. Você decide confiar na intuição ou no cachorro. Na dúvida, segue os dois. Garde avança com o nariz colado ao chão, como se estivesse checando correspondência. Shabi segue atrás, ainda resmungando com seus passos pesados. A chuva começa a cessar à tarde, deixando um rastro de lama espessa e o cheiro fresco, que só o deserto molhado consegue produzir. É um aroma de poeira feliz. Você se senta numa pedra larga, torce a túnica, esfrega os braços e tenta secar o papiro enrolado com cuidado. Surpreendentemente, ele resistiu. Envolto na bolsa de couro, o bilhete está intacto. In the firm, ainda confiável. Diferente do mapa, diferente de você. Você observa as nuvens se afastarem como convidados relutantes de uma festa. Garde se estica ao sol, em posição quase teatral, enquanto Shabi encontra um arbusto digno da sua sombra. Pela primeira vez no dia, há silêncio, e com ele, uma sensação nova, improviso. Uma curiosidade pouco conhecida sobre os carteiros persas. Alguns deles andavam com carvão e pedaços de madeira fina, não para fazer fogueira, mas para redesenhar trechos dos mapas que perdiam. Você encontra um pedaço de casca de árvore e, com o carvão da fogueira da noite anterior, tenta redesenhar a rota de memória. Sua arte, uma mistura entre mapa e rabisco. Infantil, mas é o que você tem. Quando o sol começa a baixar, você encontra um pequeno abrigo natural entre rochas. Uma caverna rasa, onde o som do vento ecoa como uma canção desafinada. Você se acomoda ali, junto com Garde e Shabi, e aproveita os últimos raios do dia para deixar o papiro secar completamente. Você pensa em tudo que se perdeu com aquela chuva. Os detalhes do mapa, as anotações, as distâncias, mas também percebe algo curioso. Sem mapa, você olha mais, ouve mais, pergunta mais, caminha com mais atenção. E talvez esse seja o segredo. Perder o plano para encontrar o caminho. Garde lambe sua mão. Shabi suspira fundo e fecha os olhos. E você? Você apenas observa o papiro enrolado, calmo como sempre. Ele não se importa com chuva, nem com mapa. Ele só precisa chegar. Montanhas geladas e a sopa invisível você parte antes do sol nascer. O frio morde seus dedos com dentes finos, invisíveis, e até Garde hesita antes de sair da caverna. Shabi está do pei, orelhas em alerta, como se soubesse que o terreno hoje será menos areia e mais pedra. À frente, as montanhas começam a despontar com silhuetas irregulares, cinzas e azuis. Como gigantes adormecidos que não querem ser incomodados, você entra na primeira trilha, ainda com o céu escuro. A subida é lenta. Cada passo escorrega um pouco para trás, e as pedras parecem rir baixinho sob suas solas. A vegetação é rara, galhos secos, musgos teimosos, e um tipo de flor lilás que parece estar ali só para provar um ponto estético. No meio da manhã, o frio ainda não cedeu. Você começa a sentir os lábios rachando, e o bilhete, mesmo protegido, parece congelar contra seu peito. Garde caminha mais próximo de você, e até Shabi, com sua habitual arrogância, parece mais solidário. Talvez seja o ar fino, talvez seja o silêncio das alturas. Aliás, falando em silêncio, ele aqui é diferente. Ele não é ausência de som, é uma presença, um manto que cobre tudo, inclusive os pensamentos mais barulhentos. Você sente que, se falar muito alto, pode acordar alguma coisa antiga demais para se dar nome. Você encontra uma construção simples, pouco depois do meio-dia, uma espécie de abrigo de pedra, usado por viajantes e pastores. Dentro, uma lareira apagada, um banco de madeira torto e marcas nas paredes indicando passagens anteriores. Um símbolo de sol, uma palavra que não reconhece, e algo que pode ser um carneiro ou um mapa mal feito. Você decide parar ali para comer. Divide as últimas tâmaras com Garde e tenta acender um pequeno fogo. Não para cozinhar. Você não tem o que cozinhar, mas para aquecer o corpo e o papel. É nesse momento que aparece. Ela, uma senhora, velha como a própria trilha, envolta em mantos de lã e silêncio. Ninguém a ouviu chegar. Ela simplesmente está ali, olhando para o fogo como se tivesse sido convidada. Ela aponta para sua bolsa,
Você aperta a mão sobre o bilhete instantaneamente, mas ela não quer o papel. Quer oferecer sopa. Ou algo que, segundo ela, foi sopa em tempos melhores. Ela aquece uma panela de barro com um líquido translúcido que cheira a pedra molhada e fumaça. Você aceita, porque a alternativa é dizer não para uma senhora misteriosa no meio das montanhas. E isso nunca termina bem em história alguma. A sopa não tem gosto de nada, mas também não é ruim. É como beber memória líquida. Ela sorri quando você termina. Diz algo sabra, seguir com estômago leve e cabeça quieta. Você agradece, tenta pagar, mas ela já desapareceu, como se tivesse sido parte do nevoeiro o tempo inteiro. Curiosidade da região, em algumas partes do império. Era comum viajantes oferecerem comida ritualística a espíritos locais em forma de sopa de vento. Um caldo simbólico feito só com água de nascente e ervas que nem sempre, alguns diziam que alimentava a alma, outros que era desculpa para não cozinhar de verdade. Você continua subindo. O vento aumenta. Seu manto bate contra as pernas como uma vela desgarrada. Garde agora vai mais devagar. Shab resmunga. Escorrega. Para. Continua. A estrada é um zigue-zague de pedra e teimosia. Lá no alto, uma planície estreita se abre, revelando o horizonte. Você vê as terras lá embaixo, os vales que ainda vai cruzar, os vilarejos que parecem poeira organizada, e por um segundo, é só um segundo, você se esquece do bilhete, porque há algo reconfortante em saber que você está no meio, que já não é o começo, mas ainda não é o fim. Historiadores ainda discutem se esses caminhos montanhosos eram realmente usados pelos mensageiros reais, já que ofereciam desafios físicos extremos. Alguns defendem que existiam rotas alternativas mais planas, mais protegidas por soldados. Outros dizem que passar pelas montanhas era uma forma de garantir discrição e evitar assaltos. Você só quer descer. Com segurança e com o papel ainda seco e ao entardecer, você encontra abrigo numa reentrância da rocha. O vento assobia e Garde se enrosca ao seu lado como se fosse um cobertor com pulgas. Você verifica o bilhete, nenhuma rachadura, só aquele mesmo silêncio enrolado, firme, esperando chegar onde precisa. Você adormece com o cheiro da sopa invisível ainda no nariz. E mesmo sem sabor, ela parece ter aquecido mais do que qualquer fogo. As moedas falsificadas do homem de túnica, azul amanhã começa com sol, mas o frio ainda se arrasta pelo chão como uma gata preguiçosa. Você se levanta com os músculos meio colados uns nos outros e sente que dormir sobre pedra talvez não tenha sido a melhor ideia de alinhamento postural. Garde esprigui Cassei, com um bocejo de fazer eco e chabe, já está cavando algo na terra, como se tivesse escutado um segredo que você não escutou. Você retoma a trilha montanhosa e conforme desce, o verde começa a aparecer de novo, tímido, ralo, mas real. Logo, árvores com troncos torcidos marcam a paisagem, e pequenas plantações anunciam a aproximação de um povoado. A entrada da vila tem um arco de madeira onde pendem pequenos sinos enferrujados que tocam com o vento. É um som agudo, seco, que parece dizer não apressa aqui, continue devagar. A vila é chamada Raju, e dizem que foi fundada por um homem que falava apenas com corvos. Ninguém mais fala sobre isso. Talvez por respeito, talvez porque, de fato, ele só falava com corvos. Você encontra o mercado principal em uma rua de terra batida, alinhada com toldos coloridos e tendas de comerciantes. Há algo reconfortante em ver rostos humanos de novo, mesmo que alguns estejam te avaliando como se você fosse um pão mal assado. Você compra um pouco de pão, uma fruta estranha que se recusa a amadurecer e, como sempre, recusa contar o que carrega no peito. No terceiro quiosque à direita, entre um vendedor de tapetes e uma senhora que só vende velas que não acendem. Você encontra ele, o homem de túnica azul, alto, magro, um sorriso que escorre fácil e olhos que não se movem quando você os encara. Ele está vendendo moedas antigas, ou pelo menos é o que ele diz. Você pega uma delas. Parece legítima, peso certo, borda trabalhada, o rosto de um rei que provavelmente nunca existiu. Ele te oferece 2 por uma tâmara. Você aceita. Por que não? Moedas são leves e a tâmara já estava começando a azedar no bolso. Mais tarde, no café da vila, você tenta pagar com uma das moedas novas. O atendente, um homem com mãos de pedra e voz de trovão educado, para tudo. Examina a moeda. Chama outra pessoa. Em menos de 3 minutos,
Há 5 pessoas ao seu redor debatendo, em persa antigo, se você deveria ser preso ou promovido. Você explica. Mal compreendido? Claro. Mas ainda assim, o homem da túnica azul é chamado. Ele aparece sorrindo, como se tivesse sido convidado para um piquenique. E quando confrontado, simplesmente dá de ombros e diz que nunca viu você, nem aquela moeda, nem o dia de hoje. A tensão cresce, até que uma senhora com mais anos de sabedoria do que dentes intervém. Ela olha para você, para o cachorro, para o bilhete visível sob a borda do manto, e diz uma frase que silencia todos. Deixa, ele é um desses andarilhos do rei. Deve estar cansado demais para enganar alguém. E como mágica, a multidão se dispersa. Curiosidade histórica. Durante o Império Aquemênida, falsificadores de moedas eram tratados com desdém, mas também com uma espécie de admiração clandestina. As moedas de cobre banhadas a prata circulavam com frequência, especialmente em vilas. Alguns falsificadores se tornaram figuras lendárias, meio criminosos, meio artistas. E há até registros de um rei que supostamente contratou um deles para melhorar a própria cunhagem oficial. Você se afasta do mercado gar das moedas, na bolsa, agora não como dinheiro, mas como lembrança. Shabi ainda rosna quando vê o homem da túnica azul se afastando, e você o entende. Tem algo nele que parece editado, como uma história contada, muitas vezes até perder as arestas. Historiadores ainda discutem se vilas como Rajur realmente serviam de postos para mensageiros imperiais ou se eram apenas pontos de repouso espontâneos. Alguns acreditam que eram estratégicos para a troca de cavalos ou camelos. Outros argumentam que o império confiava tanto na capacidade dos mensageiros que sequer criava pontos fixos, menos apenas trilhas, e a esperança de que um mensageiro não se perdesse nem fosse convencido a falsificar moedas. Você termina o dia num pequeno albergue feito de barro e madeira trançada. O teto tem buracos demais para se chamar de isolado e de menos para se chamar de observatório, mas é seco. E você ganha uma tigela de arroz com canela que aquece até o pensamento. Antes de dormir, você verifica o bilhete. Onda Ali. E ainda carregando um conteúdo que você nunca leu, mas que agora, depois do tudo, parece mais importante do que nunca. A carta perdida, mas não por muito tempo. O sol ainda nem acordou quando você sente um vento estranho, arrastando poeira pela janela do quarto. Ele tem cheiro de couro velho e especiarias vencidas, como se alguém tivesse deixado um mercado inteiro apodrecer dentro de um odre. Você se levanta devagar, ainda meio colado ao colchão de palha, e nota que Shabi está inquieto. Fareja o Cho, gira em círculos, late uma vez para o nada. Gard dorme como uma pedra, o camelo menos preocupado da Ásia Ocidental. Você arruma a mochila por instinto e, com o rosto ainda meio torto de sono, passa a mão sob a túnica para conferir o bilhete. Nada. A mão encontra tecido, depois ar. Pânico. Você esvazia os bolsos, revira as dobras, verifica sob o travesseiro, procura no chão. Nada. O bilhete. Aquele papel amarrotado, carimbado com o selo do Império e confiado a você 50 dias atrás, desapareceu. Seu coração faz uma pausa dramática, depois bate com força suficiente para acordar um exército. Você grita o nome de Shabi. Gard solta um mugido com sotaque de desprezo. A dona do albergue bate na porta. Pergunta se você precisa de água ou de um novo senso de direção. Você responde com um som estranho, que provavelmente é a palavra socorro, engasgada com como isso aconteceu. Durante as 3 horas seguintes, você refaz cada passo dos últimos dias. Repassa mentalmente as paradas, os bolsos, os gestos distraídos. Volta ao mercado. Visita o poço onde lavou o rosto. Pergunta à senhora das velas inapagáveis. Ninguém viu nada. Até que, exausto, você se senta ao lado de um vaso de cerâmica rachado e começa a considerar alternativas desesperadas. Voltar ao início, fingir amnésia seletiva, escrever uma réplica de memória e confiar na sorte. E, quando Shabi aparece com algo na boca, ele segura um rolo de pano enrolado em volta de um objeto plano. Voka Oenkara. Ele o larga no seu colo com o orgulho de um caçador. E lá está, o bilhete, levemente mordiscado, um pouco babado, mas inteiro. O selo está manchado de poeira, mais visível. E seu coração finalmente aceita voltar à programação normal. Você respira fundo, depois mais uma vez, só por garantia. E então ri, não aquele riso alto,
mas o riso abafado de quem já imaginou a própria execução. A desonra imperial, a ruína da linhagem. E agora tudo isso parece só uma cena deletada da vida real. Curiosidade marginal. Há registros de mensageiros que perderam documentos importantes e foram severamente punidos. Alguns perderam os títulos, outros foram rebaixados a funções menos dignas, como cuidadores de aves mensageiras que, ironicamente, também perdiam as mensagens. Mas um documento do século V a.C. descreve o caso de um mensageiro que conseguiu recuperar uma carta extraviada, graças a um cão de olhos flamejantes. Historiadores ainda discutem se isso era literal ou só uma metáfora poética mal traduzida. Você recompõe o bilhete, enrola-o de volta, com mais cuidado. Faz uma nova dobra interna, depois uma camada de pano. Costura com linha emprestada pela dona do albergue e o guarda dentro de uma pequena bolsa de couro que agora usará, pendurada no pescoço como se fosse um amuleto sagrado. A partir de agora, você promete não desgrudar dele, nem em sonho. Naquela noite você se deita com um tipo estranho de gratidão. A lua está cheia, ou quase. Chab dorme com a cabeça em seu pé. Gard mastiga algo com gosto indecifrável. E o bilhete está ali, mais seguro do que nunca. Você sonha, com versões alternativas de si mesmo, correndo por desertos em busca de um pedaço de papel, acorda com um leve sorriso e uma lição na mente. Nunca subestime a fidelidade de um cão, nem a profundidade de um bolso mal costurado. O encontro com um contador de histórias. Cegou o dia seguinte amanhece com uma luz amarelada e morna, como se o sol estivesse preguiçoso e tentasse convencer você a continuar na cama. Mas você sabe que o caminho não espera e o bilhete ainda precisa chegar ao seu destino, intacto e a tempo enquanto caminha pela estrada poeirenta que margeia o rio. Ouve um som que se destaca, uma voz profunda e melodiosa, contando histórias em um ritmo hipnotizante. Você segue o som até encontrar um homem sentado sob a sombra generosa de uma figueira, com olhos vendados e um alaúde repousando no colo. Ele é o contador de histórias cego, conhecido em vilarejos distantes por sua habilidade de transportar ouvintes para tempos e lugares distantes apenas com sua voz. Você se senta ao lado dele, pedindo permissão para ouvir. Ele sorri e começa a narrar uma história antiga sobre um rei que governou com justiça e sabedoria. Embora haja um debate entre historiadores se esse rei realmente existiu ou se é apenas um mito criado para ensinar valores, enquanto ele fala, você percebe como sua voz transforma o ambiente, o som do vento, o farfalhar das folhas e até o murmúrio distante do rio parecem se ajustar para criar uma trilha sonora natural para suas palavras. Uma curiosidade exótica. Em algumas culturas da Pérsia antiga, contadores de histórias cegos eram considerados intermediários entre o mundo dos vivos e dos espíritos, guardiões da memória coletiva. Você se permite relaxar por alguns momentos, deixando a voz guiá-lo, enquanto o bilhete descansa protegido contra seu peito. O sol começa a descer lentamente, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa. Quando o contador de histórias termina, ele toca uma melodia tranquila, quase como um sussurro para o entardecer. Você agradece e retoma a jornada, com um espírito um pouco mais leve e renovado. A travessia do rio, e o barqueiro silenciosou você, chega à margem do grande rio, que corta a região. Sua água reflete o céu pálido, quase imóvel, como um espelho que hesita em mostrar a realidade. O dia está quente, mas um vento fresco sopra, suavemente, trazendo o cheiro úmido da vegetação e o som distante de aves que descansam nas margens. No cais, um barqueiro de rosto fechado espera, sentado em seu pequeno barco de madeira. Ele é silencioso, mas seus olhos atentos acompanham cada movimento seu. Você sabe que o rio é traiçoeiro, com correntes que já engoliram muitos que tentaram atravessá-lo. Cuidado, você entrega a ele uma moeda, uma das que ganhou no mercado, agora mais valiosa por sua história. O barqueiro aceita com um aceno, quase imperceptível, prepara as cordas e começa a remar. Durante a travessia, o barco balança suavemente, e você sente o cheiro da água misturado com o suor e a madeira velha. O silêncio do barqueiro é respeitoso, e você percebe que às vezes não é preciso falar para se sentir acompanhado, enquanto remam. Você observa as margens do rio, onde pequenas aldeias pescadoras aparecem, com crianças brincando e mulheres lavando roupas. Você pensa no bilhete seguro dentro da bolsa, imaginando quem vai recebê-lo do outro lado.
Uma curiosidade histórica. Os barqueiros eram figuras essenciais nas rotas comerciais antigas, muitas vezes conhecidos por sua discrição e habilidades. Em algumas culturas, acreditava-se que eles eram guardiões das águas e que suas bênçãos eram necessárias para uma travessia segura. Historiador ainda discutem se esses rios foram barreiras naturais ou caminhos estratégicos para mensageiros imperiais. Alguns dizem que o conhecimento local do barqueiro era mais valioso do que mapas oficiais. Quando o barco alcança outra margem, você agradece com um sorriso. Sente o solo firme sob os pés e percebe que cada etapa da jornada está te levando mais perto do destino. O Festival das Lanternas e o silêncio da Sombraçal, seguir pela estrada que margeia o rio, você percebe que o ar mudou. Um leve perfume de flores doces mistura-se com o cheiro da terra úmida. À distância, o som abafado de tambores e risos anuncia que está acontecendo algo diferente. Um festival local, conhecido como o Festival das Lanternas. Você se aproxima devagar, observando como as pessoas, vestidas com roupas coloridas e simples, preparam pequenas lanternas de papel, cada uma com um desejo escrito, cuidadosamente dobrado e colocado no interior. O céu começa a escurecer, e as lanternas são acesas, flutuando suavemente no ar, criando uma constelação de luzes dançantes. Você sente o clima sereno e a leveza no ar. É um momento para desejar para Daxaria, para pensar em tudo o que essa longa jornada representa. Gard observa as lanternas com olhos curiosos e Shab está mais calmo, talvez até um pouco fascinado. Enquanto caminha pela multidão, você ouve histórias sussurradas sobre a origem do festival. Dizem que ele celebra a passagem das estações, a conexão entre o mundo dos vivos e dos ancestrais. Uma curiosidade fascinante. Em algumas aldeias persas antigas, festivais semelhantes envolviam a soltura de pombos com mensagens, antecipando o que você faz hoje com seu bilhete. Historiador ainda discutem se esses festivais eram originalmente rituais, religiosos ou celebrações populares espontâneas. Alguns acreditam que eram formas de manter a esperança viva durante longos períodos de seca ou guerra. Você se senta à margem do festival, observando o céu preenchido por pontos luminosos. O bilhete permanece firme no bolso, e você sente uma profunda conexão com as gerações que já caminharam por essas terras, carregando suas próprias histórias e sonhos, à medida que a noite avança. O ritmo do festival desacelera, e o silêncio das sombras toma conta, trazendo consigo uma sensação de paz e completude. Você respira fundo, permitindo que o cansaço se infiltre gentilmente em seus ossos. Noite sob as estrelas e histórias dos ventos. Você monta seu acampamento em uma clareira cercada por oliveiras retorcidas, com um solo macio de folhas secas que parecem um tapete natural. A noite desce lentamente, pintando o céu de um azul profundo, salpicado de estrelas que piscam timidamente, como se tivessem algo a sussurrar. Enquanto monta a pequena fogueira, você sente o cheiro da madeira queimando, misturado ao aroma terroso das árvores ao redor. O crepitar do fogo cria uma trilha sonora relaxante, um convite para desacelerar e ouvir o silêncio que fala. Gard enrola-se aos seus pés, sonolento. E até Shab parece menos rabugento, observando as sombras que dançam nas pedras próximas. Voka se senta. Retira o bilhete da bolsa e, mesmo sem abrir, deixa que ele toque sua mão, sentindo o peso da responsabilidade da história que carrega. À distância, o vento começa a cantar, soprando através das folhas e criando uma melodia suave, como uma antiga canção de ninar. Dizem que os ventos carregam histórias, segredos esquecidos e memórias de quem passou por essas terras há séculos. Uma curiosidade pouco conhecida: viajantes antigos acreditavam que o vento noturno trazia mensagens dos ancestrais, e muitos paravam para o escutá-lo antes de dormir, como se buscando permissão para continuar suas jornadas. Historiadores ainda debatem se essas crenças eram práticas espirituais genuínas ou estratégias para manter os viajantes atentos e respeitosos. Com a natureza ao redor, você fecha os olhos por um momento, deixando que o som do fogo e do vento preencham sua mente. Sente o corpo relaxar, cada músculo soltando a tensão acumulada dos dias na estrada, e enquanto a fumaça sobe para o céu estrelado, você se lembra de que, apesar das dificuldades, há uma beleza sutil nessa jornada, menos uma conexão silenciosa entre você, o bilhete e todas as histórias que cruzaram esse caminho. O velho poeta e seu verso, esquecido a você,
acorda com um som de vozes suaves, falando em um ritmo cadenciado que se mistura com o canto distante dos pássaros. Seguindo o som, encontra um velho poeta sentado à sombra de uma figueira, com um pergaminho amarrotado nas mãos e um olhar perdido no tempo. Ele convida você a sentar-se e compartilhe um verso que, segundo ele, foi escrito por um dos primeiros poetas da corte persa. O verso fala sobre a jornada da alma e a passagem do tempo, um tema que parece ressoar com sua própria caminhada. Enquanto o poeta recita, você percebe a leveza de suas palavras, um humor sutil escondido entre metáforas e imagens poéticas. Ele menciona que, embora o poema seja famoso, historiadores ainda discutem sua verdadeira autoria e se teria sido adaptado ao longo dos séculos para refletir valores diferentes. Uma curiosidade interessante: muitos poetas antigos eram também mensageiros ou viajantes, combinando a arte da palavra com o dever da entrega, e usavam seus versos para memorizar rotas e histórias. Você sente uma conexão profunda com aquele momento, como se estivesse participando de um ritual antigo de passagem, onde histórias, mensagens e versos se entrelaçam para criar sentido. O velho poeta sorri e, antes do lhe dá um pequeno pedaço de pergaminho com um verso manuscrito, uma lembrança para que, mesmo na solidão da estrada, a poesia nunca desapareça. Você guarda o pergaminho com cuidado, sentindo-se renovado para continuar a jornada, sabendo que a beleza das palavras pode ser tão poderosa quanto a força das pernas que o carregam. A sombra do deserto e o canto do escorpião só começa a declinar enquanto você adentra uma região onde o deserto se mistura com pedras avermelhadas, formando uma paisagem que parece uma pintura abstrata feita pela natureza. Cai rapidamente e uma sombra longa e fina acompanha seus passos, esticando-se sobre a areia dourada. O silêncio aqui é quase absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional de um escorpião que se move entre as pedras. Você sabe que essa criatura é pequena, mas sua presença é forte, um símbolo da resistência e adaptação no ambiente mais hostil. Você para por um momento para observar o pôr do sol, que pinta o céu de tons intensos e cria um espetáculo de luz e sombra. É uma imagem que você vai guardar com você para os momentos difíceis que ainda estão por vir. Curiosamente, em algumas tradições persas antigas, o canto do escorpião era interpretado como um aviso ou um chamado à atenção. Viajantes e mensageiros eram ensinados a escutar esses sinais da natureza, pois poderiam indicar mudanças no tempo ou a proximidade de perigos. Historiadores ainda debatem se essas interpretações eram práticas espirituais ou formas de manter os viajantes alertas durante a travessia do deserto. Você continua caminhando, atento ao ambiente, sentindo o calor do dia ceder lugar ao frescor da noite que se aproxima. Gardi e Shabi seguem ao seu lado, companheiros fiéis nesta etapa da jornada. Bilit está seguir, enrolado com cuidado, e você sabe que cada passo o aproxima mais do final desta longa aventura. Chegada ao destino e o silêncio da missão cumprida a você, sente a terra mudar sob seus pés. O ar fica mais denso, carregado com um aroma de madeira queimada e especiarias frescas. Ao longe, a silhueta da cidade aparece, suas paredes de pedra, brilhando sob o sol poente, como se estivessem feitas de ouro velho. Sua caminhada diminui, não por cansaço, mas por respeito. O destino está próximo, e com ele, a responsabilidade de entregar o bilhete intacto e no tempo certo. As ruas da cidade são estreitas e sinuosas, pavimentadas com pedras que contam histórias de séculos. Você passa por mercados movimentados, crianças brincando e idosos sentados à sombra, observando o movimento com olhos sábios. Ao chegar ao portão principal, você apresenta o bilhete ao guarda, que o recebe com um aceno sério e silencioso. A mensagem, que carregou durante tanto tempo e tantas paisagens, finalmente está segura. Você sente uma mistura de alívio e serenidade. A missão está cumprida, o ciclo fechado, e mesmo que sua jornada continue em outros caminhos, este capítulo termina aqui, com a certeza de que cada passo, cada desafio e cada encontro valeram a pena. Você encontra um lugar tranquilo para descansar, enquanto o sol se põe lentamente e a cidade mergulha em uma noite calma e silenciosa.